Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela foi vendida como um objeto, mas o homem que a comprou escondia um passado devastador. O que era para ser castigo se transformou em um desejo, uma paixão secreta e proibida. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. Nas montanhas da Serra Gaúcha, onde o vento carrega segredos entre os parreirais e as névoas matinais, escondem verdades que nunca deveriam vir à luz, ergue-se a Vinícola Santo Sepulcro, uma propriedade ancestral que há décadas não conhece a paz, pertencente ao homem mais temido e respeitado do Rio Grande do Sul, Eduardo Santana Montenegro. Aos 45 anos, Eduardo carrega nas costas o peso de um império construído sobre sangue, lágrimas e decisões que poucos homens teriam coragem de tomar. Seu nome é sussurrado com reverência nos salões de Porto Alegre, mas também com medo nos cantos escuros, onde se fazem negócios que jamais verão a luz do dia. Alto de ombros largos e olhos cor de aço, que parecem enxergar através da alma das pessoas, Eduardo aprendeu cedo que o poder não se conquista com gentileza. Aprendeu também que o amor é uma fraqueza, que os fortes não podem se dar ao luxo de sentir. A Vinícola Santo Sepulcro não é apenas uma empresa, é um monumento à dor, um mausoléu de memórias que Eduardo preferiria esquecer. Construída pelo seu bisavô no início do século passado, a propriedade se estende por hectares de terra fértil, mas sua verdadeira riqueza está nos segredos enterrados em seus alicerces. Há 10 anos, Eduardo vive praticamente recluso na mansão principal, uma construção imponente de pedra e madeira que domina a paisagem como um gigante adormecido. Desde o acidente que destruiu sua família, ele não recebe visitas. Não permite que estranhos cruzem seus portões. Não confia em ninguém. Até hoje. O carro preto sobe a estrada sinuosa que leva à propriedade, levantando uma nuvem de poeira vermelha que se mistura ao ar carregado de umidade. No banco traseiro, Isadora Silva Medeiros observa a paisagem, que se desenrola diante de seus olhos como um pesadelo em câmera lenta. Aos 20 anos, ela possui uma beleza crua e natural que chama a atenção mesmo quando tenta se esconder. Cabelos castanhos ondulados que capturam a luz do sol, olhos verde escuros que guardam tempestades silenciosas e um corpo que ainda carrega a graça da juventude, mas já conhece o peso das responsabilidades adultas. Suas mãos tremem levemente enquanto ela aperta a pequena mala de couro surrado que contém tudo o que resta de sua vida anterior. Dentro estão algumas roupas simples, uma foto desbotada do pai e um terço que pertenceu à avó. Não é muito, mas é tudo o que ela conseguiu salvar antes de sua mãe, Carmen Medeiros, assinar o documento que selou seu destino. A propriedade da família Medeiros, uma pequena vinícola nos arredores de Bento Gonçalves, estava falida há meses. As dívidas se acumulavam como nuvens de tempestade e os credores já não aceitavam promessas como pagamento. Foi então que Eduardo Montenegro apareceu com uma proposta que Carmen não pôde recusar. Ele quitaria todas as dívidas, permitiria que ela mantivesse a casa onde vivia e ainda pagaria uma quantia generosa. Em troca, queria apenas uma coisa: Isadora. Não era um casamento que ele propunha. Era algo muito mais obscuro e perturbador. Um acordo, um contrato assinado em silêncio, onde palavras como amor ou felicidade jamais foram mencionadas. Isadora seria sua completamente pelo tempo que ele determinasse. Viveria em sua propriedade, sob suas regras, sem questionamentos ou resistência. Em troca, sua família estaria segura e protegida. Carmen tentou explicar para a filha que não havia outra escolha, que homens como Eduardo Montenegro não fazem ofertas duas vezes, que a alternativa seria a ruína completa de todos que ela amava. Mas o que Carmen não disse, o que ela jamais teria coragem de confessar, é que conhecia Eduardo muito antes de ele se tornar o homem poderoso que era hoje. 23 anos atrás, eles haviam sido amantes. Ele era jovem, impetuoso, cheio de sonhos que ela ajudou a estilhaçar quando escolheu a segurança de um casamento arranjado
em vez da incerteza de um amor verdadeiro. Eduardo nunca a perdoou por isso, e agora, 2 décadas depois, ele queria sua vingança. O carro para diante dos portões de ferro forjado que protegem a entrada da propriedade. 2 homens de terno escuro se aproximam, conferem documentos com o motorista e acenam para que sigam em frente. Isadora sente o estômago se revirar quando os portões se fecham atrás deles com um som metálico definitivo. Não há volta. Não há escape. A partir de agora, ela pertence a este lugar e ao homem que o governa. A mansão surge diante deles como uma aparição vinda de outro século. 3 andares de pedra cinzenta, janelas altas protegidas por grades ornamentadas e uma escadaria larga que leva à entrada principal. Torres pontiagudas se erguem em cada canto, dando ao conjunto um ar medieval que contrasta com a modernidade dos vinhedos ao redor. É impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. O motorista para o carro diante da escadaria e desce rapidamente para abrir a porta de Isadora. Ela hesita por um momento, seus dedos apertando a alça da mala, até os nós dos dedos ficarem brancos. Uma parte dela quer gritar para o homem voltar, acelerar o carro e fugir deste lugar. Mas ela sabe que não há para onde correr. Eduardo Montenegro tem braços longos e memória mais longa ainda. Se ela tentar fugir, não será apenas ela quem pagará o preço. Respirando fundo, Isadora sai do carro e ergue o queixo. Se vai enfrentar seu destino, fará isso de cabeça erguida. Seus passos ecoam na pedra da escadaria enquanto ela sobe em direção às portas duplas de madeira escura. Antes que possa bater, elas se abrem silenciosamente, revelando um homem alto de terno impecável e expressão neutra. Senhorita Medeiros, ele diz com uma reverência quase imperceptível. Meu nome é Joaquim. Sou o mordomo da casa. O senhor Montenegro a está esperando na biblioteca. Isadora entra em um hall de mármore que parece se estender infinitamente. O teto é alto, decorado com um lustre de cristal que lança prismas de luz colorida pelas paredes. Quadros antigos de homens severos observam sua passagem com olhos que parecem vivos. Seus saltos ressoam no mármore, enquanto ela segue Joaquim por corredores que cheiram a madeira encerada e segredos guardados. A biblioteca é uma sala imensa, com estantes que vão do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma lareira crepita suavemente em uma das paredes, e poltronas de couro vermelho escuro convidam à leitura. Mas Isadora mal repara na decoração. Sua atenção está totalmente focada no homem que se ergue de trás de uma mesa de mogno quando ela entra. Eduardo Montenegro é ainda mais imponente pessoalmente do que ela imaginara. Alto, provavelmente com mais de 1,80 m, ele possui a postura ereta de quem está acostumado a comandar. Cabelos negros com fios prateados nas têmporas são penteados para trás com precisão militar. Sua pele é levemente bronzeada, evidência de tempo gasto ao ar livre, supervisionando os vinhedos. Mas são seus olhos que a deixam sem fôlego. Cinzentos como o aço, eles a examinam com uma intensidade que faz com que ela se sinta completamente nua, mesmo vestida. Ele está usando um terno escuro, perfeitamente cortado, que realça a largura dos ombros e a estreiteza da cintura. Não há nada de casual em sua aparência. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para projetar poder e controle. Quando ele se move ao redor da mesa, Isadora percebe que ele se desloca como um predador, silencioso, gracioso, letal. Isadora, ele diz, e sua voz é exatamente como ela esperava, grave, controlada com um sotaque gaúcho suave que não consegue mascarar completamente o perigo que ele representa. Ele não oferece a mão, não sorri, simplesmente a estuda como um colecionador, examinando uma nova aquisição. Senhor Montenegro, ela responde, forçando sua voz a soar firme. Não vai demonstrar medo. Não para ele. Não para ninguém. Os olhos dele se estreitam ligeiramente, como se ele estivesse surpreso com sua compostura. A maioria das pessoas que entram em sua presença demonstra algum sinal de nervosismo. Ela está nervosa. Ele pode ver isso na tensão de seus ombros, na forma como seus dedos apertam a alça da mala.
Mas ela não está tremendo, não está implorando. Está o enfrentando de igual para igual, e isso desperta algo nele que preferiria manter enterrado. Espero que a viagem tenha sido confortável, ele diz, movendo-se para ficar atrás de uma das poltronas, usando-a como barreira entre eles. É um movimento calculado. Ele quer manter distância física até entender completamente o que está lhe dando. Foi adequada, Isadora responde. Ela não vai agradecer pelo conforto ou fingir que esta é uma situação normal. Eles dois sabem exatamente por que ela está aqui. Eduardo inclina a cabeça ligeiramente, um sorriso frio tocando os cantos de sua boca. Direta. Eu gosto disso. Ele se move novamente, desta vez se aproximando dela. Deixe-me ser igualmente direto. Você está aqui porque sua família me deve algo que vai muito além de dinheiro. Sua mãe sabe disso, mesmo que não tenha tido coragem de lhe contar toda a verdade. O coração de Isadora acelera, mas ela não se afasta quando ele para a apenas 1 metro de distância. Que verdade! Que há 23 anos, Carmen Medeiros destruiu minha vida quando me abandonou por um homem com mais dinheiro e menos ambição. Sua voz é controlada, mas Isadora pode sentir a raiva que ferve logo abaixo da superfície. Ela me prometeu amor eterno e me entregou traição. Agora é hora de ela pagar. Por isso, Isadora sente como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mãe nunca havia mencionado um relacionamento anterior com Eduardo Montenegro. Nunca havia falado sobre o passado, exceto para dizer que conhecera o pai de Isadora quando era jovem e que havia sido um casamento feliz até sua morte prematura. Você está mentindo, ela sussurra, mas mesmo enquanto diz as palavras, parte dela reconhece a verdade nos olhos dele. A dor que ele carrega é muito real, muito profunda para ser fingida. Estou? Ele pergunta, se aproximando mais um passo. Agora, ela pode sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia misturada com algo puramente masculino que faz seu pulso acelerar de formas que ela não quer analisar. Pergunte a ela quando a vir novamente, se é que haverá novamente. A ameaça implícita nas palavras dele faz com que Isadora finalmente recue um passo. O que você quer de mim? Eduardo estuda seu rosto por um longo momento, observando cada microexpressão, catalogando cada reação. Ela é mais forte do que ele esperava, mais desafiadora. Isso deveria irritá-lo, mas em vez disso, desperta uma fome que ele não sentia. Há anos, quero que você pague pelos pecados de sua mãe, ele diz finalmente. Quero que você entenda o que significa ser abandonada por alguém em quem você confia. Quero que você sinta uma fração da dor que ela me causou. E depois? Isadora pergunta, erguendo o queixo desafiantemente. Depois que você conseguir sua vingança patética contra uma mulher através de sua filha inocente, o que acontece? Eduardo ri, mas é um som sem humor. Depois talvez eu a deixe ir, ou talvez não. Isso depende inteiramente de quão bem você se adaptar à sua nova vida aqui. Nova vidas, ela repete, saboreando as palavras como se fossem amargas na boca. Você quer dizer minha prisão? Eu prefiro pensar nisso como sua educação, Eduardo responde, se afastando dela para voltar à segurança atrás de sua mesa. Você vai aprender sobre o mundo real, sobre como as escolhas têm consequências, sobre como as dívidas sempre são cobradas, mesmo que leve décadas. Isadora olha ao redor da biblioteca, observando as estantes repletas de livros, a lareira, crepitante, as poltronas confortáveis. É uma prisão dourada, mas ainda assim uma prisão. E se eu me recusar a participar desta farsa? Então sua mãe perderá tudo, Eduardo responde simplesmente. A casa, a terra, a segurança. Ela ficará na rua, sem dinheiro, sem recursos, sem amigos, porque, veja você, todos os credores da família Medeiros agora respondem a mim. Eu comprei cada dívida, cada promissória, cada contrato. Carmen me pertence tanto quanto você. A crueldade casual com que ele faz a ameaça deixa Isadora momentaneamente sem palavras. Este homem não é apenas poderoso, ele é implacável, e ela está completamente à sua mercê. Joaquim vai mostrar seus aposentos, Eduardo continua.
voltando sua atenção para alguns papéis sobre a mesa, como se a conversa tivesse terminado. O jantar é servido às 8. Não se atrase. Isadora permanece imóvel por um momento, estudando o perfil dele enquanto ele finge ler. Há algo na linha tensa de sua mandíbula, na forma como seus dedos apertam a caneta, que sugere que esta conversa o afetou mais do que ele quer admitir. Boa. Se ele pensa que ela vai aceitar passivamente o papel de vítima em seu pequeno drama de vingança, está muito enganado. Senhor Montenegro, ela diz, esperando até que ele erga os olhos para ela. Quando ele o faz, ela sorri. Não é um sorriso doce ou submisso. É o sorriso de uma mulher que aceita um desafio. Espero que esteja preparado para descobrir que nem sempre conseguimos o que queremos. Às vezes, especialmente quando se trata de pessoas, as coisas não saem exatamente como planejamos. Eduardo a observa enquanto ela se vira e caminha em direção à porta, sua postura ereta e orgulhosa. Quando ela sai, seguida por Joaquim, ele permanece sentado por um longo tempo, olhando fixamente para a porta fechada. 23 anos. Ele esperou este momento. 23 anos planejando sua vingança, construindo seu poder, se preparando para o dia em que poderia fazer Carmen Medeiros pagar por tê-lo abandonado. Mas agora que tem a filha dela sob seu teto, algo não está saindo como esperado. Isadora não é a garota frágil e impressionável que ele imaginara. Não é uma versão jovem de sua mãe, moldável e facilmente manipulada. Há uma força nela, uma determinação que brilha em seus olhos verdes como fogo. E quando ela sorriu para ele no final de sua conversa, Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos. Antecipação. Isto vai ser muito mais interessante do que ele planejara. Os aposentos de Isadora ficam no segundo andar da mansão, em 1907, uma ala que parece ter sido especialmente preparada para sua chegada. A suíte é luxuosa, com uma cama king-size coberta por lençóis de seda creme, móveis antigos de madeira nobre e janelas altas que oferecem uma vista panorâmica dos vinhedos. Há até mesmo uma pequena sala de estar com uma poltrona de leitura e uma estante repleta de livros. É bonito, é confortável e está claramente trancado por fora. Isadora descobre isso quando tenta abrir a porta, uma hora depois de Joaquim tê-la deixado sozinha. A maçaneta gira, mas a porta não se move. Ela está presa aqui até que Eduardo decida libertá-la. Suspirando, ela caminha até a janela e observa o movimento nos vinhedos abaixo. Trabalhadores se movem entre as fileiras de parreiras, seus chapéus protegendo-os do sol forte da tarde. Parecem pequenos à distância, como peças em um tabuleiro de jogo. É assim que Eduardo a vê, como uma peça em seu jogo de vingança. Uma batida suave na porta interrompe seus pensamentos. Senhorita, vem a voz de uma mulher. Trouxe algumas coisas para a senhora. A porta se abre e uma mulher de meia idade entra carregando uma bandeja com comida e chá. Ela é baixa e robusta, com cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso gentil que parece genuíno. Sou Dona Marisa, ela diz, colocando a bandeja sobre uma mesa pequena. Sou a governanta da casa. Pensei que a senhora poderia estar com fome depois da viagem. Obrigada, Isadora responde, genuinamente grata pela gentileza. É muito amável da sua parte. Dona Marisa a estuda com olhos que já viram muito ao longo dos anos. A senhora parece uma boa moça, ela diz finalmente. Espero que encontre alguma paz aqui. Não acho que paz seja o que o senhor Montenegro tem em mente para mim, Isadora responde com um sorriso irônico. A expressão de Dona Marisa se torna cautelosa. O patrão é um homem complicado, carrega muita dor, mas não é um homem mau. Não? Isadora pergunta. Então por que sinto como se tivesse sido vendida para o diabo? Dona Marisa hesita, como se estivesse pesando cuidadosamente suas palavras. Às vezes, quando uma pessoa sofre muito, ela esquece como ser outra coisa, que não seja dor. Mas por baixo da dor ainda existe o homem que ela era antes. Com isso, ela se retira, deixando Isadora sozinha com seus pensamentos e o aroma tentador da comida. Enquanto come,
Ela reflete sobre as palavras da governanta. Eduardo Montenegro pode carregar dor, mas isso não justifica o que ele está fazendo. Usar uma pessoa inocente para se vingar de outra é covarde e cruel. Mas enquanto observa o sol se pôr sobre os vinhedos, pintando o céu de tons dourados e rosados, Isadora toma uma decisão. Ela não vai ser uma vítima passiva neste jogo. Se Eduardo quer uma guerra, ela vai dar uma guerra. E talvez, no processo, ambos descubram que a linha entre amor e ódio é muito mais tênue do que imaginavam. O jantar às 8 promete ser interessante. Às 8 horas em ponto, Joaquim bate à porta de Isadora para escoltá-la até o salão de jantar. Ela escolheu cuidadosamente seu vestido para a ocasião, um modelo simples de cor vinho que trouxera de casa, que realça sua pele clara e o tom dourado de seus cabelos. Não é uma roupa cara ou elegante, como as que certamente decoram o closet das mulheres que Eduardo costuma frequentar, mas é digna. E dignidade é tudo o que ela tem neste momento. O salão de jantar é tão imponente quanto o resto da casa. Uma mesa longa de mogno maciço domina o centro do ambiente, iluminada por um lustre de cristal que reflete a luz de dezenas de velas. Tapeçarias antigas adornam as paredes, retratando cenas de caça e batalhas medievais. É um ambiente criado para intimidar, para lembrar a qualquer visitante do poder e da riqueza de seu dono. Eduardo já está sentado na cabeceira da mesa, vestindo um terno escuro sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto revelando uma pequena porção de seu peito. Ele se levanta quando ela entra, um gesto de cortesia que contrasta estranhamente com as circunstâncias de sua presença ali. Pontual, ele observa, puxando uma cadeira para ela. Admiro essa qualidade. Isadora se senta sem agradecer, mantendo as costas eretas e as mãos cruzadas no colo. Não tive muita escolha. A porta do meu quarto estava trancada. Medida de segurança, Eduardo responde casualmente, retornando. Ao seu lugar. Esta propriedade é extensa e pode ser perigosa para quem não conhece seus caminhos. Ou talvez você simplesmente não confie em mim para não tentar fugir. Eduardo serve vinho em 2 taças de cristal, seus movimentos precisos e controlados. Deveria confiar? Provavelmente não. Isadora admite com uma honestidade que o surpreende. Se eu tivesse certeza de que conseguiria sair daqui viva, já teria tentado. Ele pausa no ato de entregar a taça a ela, seus olhos cinzentos estudando. Seu rosto. Viva? Você realmente acredita que eu a machucaria fisicamente? Não sei do que você é capaz, ela responde, aceitando o vinho, mas não bebendo. Você sequestrou uma mulher inocente para se vingar de sua mãe. Isso não é exatamente comportamento de alguém estável. Eduardo ri um som baixo que ecoa pelo salão. Sequestrar? Que palavra dramática. Sua mãe assinou um contrato voluntariamente. Sob coação. Sob necessidade econômica, ele corrige. Há uma diferença. Só para quem tem a consciência tranquila. O sorriso dele desaparece gradualmente, substituído por uma expressão mais sombria. Joaquim entra silenciosamente com o primeiro prato. Uma sopa cremosa que cheira deliciosamente, mas a tensão no ar é palpável. Conte-me sobre sua vida antes de vir para cá, Eduardo diz depois que ficam sozinhos novamente. O que uma jovem de 20 anos faz em uma cidade pequena como Bento Gonçalves? Eu trabalhava na vinícola da família, Isadora responde provando a sopa. Está deliciosa, mas ela mal consegue saborear devido à tensão. Ajudava minha mãe com a administração, cuidava dos vinhedos menores, fazia a contabilidade básica. E namorados? Pretendentes? A pergunta parece casual, mas há algo na forma como ele a faz que sugere interesse genuíno. Isadora o estuda por um momento antes de responder. Havia alguém, ela diz finalmente. Um rapaz da cidade. Nos conhecíamos desde crianças. Eduardo toma um gole de vinho, seus dedos apertando a taça com mais força do que necessário. E onde está este alguém agora? Longe, ela responde. Simplesmente. Quando soube que eu viria para cá, ele não quis lutar por mim. Então não era um homem digno do seu tempo.
A declaração é feita com uma convicção que a surpreende. Isadora ergue os olhos para encontrar Eduardo, observando-a intensamente, como se a resposta dela fosse importante de alguma forma. E você? Ela pergunta, decidindo virar o jogo. Certamente um homem na sua posição tem uma esposa, uma família. Mudança em Eduardo é imediata e dramática. Seus ombros se enrijecem, sua mandíbula se contrai e, por um momento, algo perigoso brilha em seus olhos. Não tenho família, ele diz, sua voz gelada. Não mais. Não mais, Isadora pressiona, sentindo que tocou em algo importante. O que aconteceu com eles? Eduardo coloca a colher sobre a mesa com um ruído que ecoa pelo salão. Isso não é da sua conta. Talvez não, ela concorda, mas se vou viver nesta casa sob suas regras por tempo indeterminado, tenho o direito de saber com que tipo de homem estou lidando. Você está lidando com um homem que aprendeu que as pessoas que amamos podem nos destruir com mais eficiência do que qualquer inimigo, Eduardo responde, sua voz carregada de uma amargura que a atinge como um golpe. Física. Você está lidando com alguém que decidiu que é melhor não amar ninguém do que correr o risco de ser traído novamente. Traído por quem? Isadora pergunta suavemente, sentindo que estão chegando ao cerne de tudo. Eduardo se levanta, abruptamente da mesa, caminhando até uma das janelas altas que dão vista para os jardins iluminados pela lua. Ele permanece de costas para ela, as mãos cláspide atrás do corpo, sua silhueta recortada contra o vidro escuro. Minha irmã, ele diz finalmente, sua voz tão baixa que ela precisa se inclinar para ouvi-lo. Valentina, ela era 5 anos mais nova que eu, a pessoa mais importante da minha vida depois que nossos pais morreram. Eu faria qualquer coisa por ela. Isadora sente seu coração apertar com a dor evidente em sua voz. O que aconteceu com ela? Ela se envolveu com um homem. Eduardo continua, ainda de costas. Alguém que eu não aprovava, alguém perigoso. Quando tentei impedi-la de vê-lo, ela fugiu de casa. Na noite seguinte houve um incêndio no hotel onde ela estava se escondendo. Ela morreu junto com 3 outras pessoas. O silêncio que segue é pesado e doloroso. Isadora pode ver a tensão nos ombros de Eduardo, a forma como suas mãos se fecham em punhos. A dor dele é tão intensa que ela quase pode tocá-la. Eduardo. Fáquila começa, mas ele a interrompe. Não quero sua pena, ele diz, se virando para encará-la. Seus olhos estão brilhantes de uma emoção que ela não consegue identificar completamente. Quero que você entenda por que não confio facilmente. Por que não acredito em promessas de amor eterno ou lealdade incondicional. Mas isso foi sua irmã, Isadora diz gentilmente. Não sua mãe. Por que culpá-la pelo que Valentina fez? Eduardo volta à mesa, mas não se senta. Em vez disso, ele se apoia na borda, cruzando os braços sobre o peito. Porque Carmen me ensinou que as mulheres mentem, que elas prometem uma coisa e fazem outra, que quando algo melhor aparece, elas abandonam tudo sem olhar para trás. Nem todas as mulheres são iguais, Isadora protesta. Você não pode generalizar toda uma metade da humanidade baseado nas ações de 2 pessoas. Não posso? Eduardo pergunta, seus olhos fixos nela. Então, me prove que estou errado. Como? Fique, ele diz simplesmente. Não tente fugir. Não minta para mim. Não me manipule ou me use. Seja diferente delas. Isadora o estuda por um longo momento, processando o que ele está realmente pedindo. Sob toda a raiva e sede de vingança, ela pode ver um homem profundamente ferido. Um homem que quer desesperadamente acreditar que nem todas as pessoas vão traí-lo, mas que não sabe como confiar novamente. E se eu fizer isso? Ela pergunta. Se eu provar que sou diferente, o que acontece então? Eduardo não responde imediatamente. Em vez disso, ele se aproxima dela, parando ao lado de sua cadeira. Isadora pode sentir o calor radiando de seu corpo. Pode cheirar sua colônia misturada com o aroma sutil de vinho e algo puramente masculino. Então talvez possamos encontrar uma forma de coexistir que não envolva prisões ou contratos. Ele diz, sua voz mais baixa, agora mais íntima.
Ou, Isadora diz, se virando na cadeira para encará-lo, talvez você descubra que a pessoa que mais precisa de cura não sou eu. Por um momento, eles permanecem assim, olhando um para o outro, o ar entre eles carregado de tensão e possibilidades não exploradas. Eduardo estende a mão como se fosse tocar seu rosto, mas para no último segundo, seus dedos tremulando no ar entre eles. Você deveria ter medo de mim, ele sussurra. Eu sei, Isadora responde, sem se afastar. Mas por algum motivo, não. Tenho. A confissão parece quebrar algo dentro dele. Eduardo recua abruptamente, passando uma mão pelos cabelos e destruindo seu penteado perfeito. Você deveria, ele diz, sua voz áspera, você deveria ter muito medo. Joaquim escolhe esse momento para voltar com o prato principal, quebrando o momento de tensão. Eduardo se recompõe rapidamente, voltando ao seu lugar na mesa e assumindo novamente sua máscara de controle. Mas Isadora viu a rachadura em sua armadura. Viu o homem vulnerável que ele esconde tão cuidadosamente. O resto do jantar passa em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som dos talheres contra a porcelana. Eduardo parece perdido em pensamentos, seu olhar frequentemente derivando para ela antes de se desviar rapidamente. Isadora, por sua vez, se encontra estudando cada detalhe de seu rosto, notando as pequenas linhas ao redor de seus olhos que falam de noites sem sono, a forma como ele aperta a mandíbula quando está pensando, a elegância inconsciente de seus movimentos mesmo quando está perturbado. Quando terminam de comer, Eduardo se levanta e caminha até um bar elaborado em um canto do salão. Ele serve 2 doses de um líquido âmbar em copos de cristal e volta, oferecendo um a ela. Cachaça, ele explica, feita aqui na propriedade, uma receita da família. Isadora aceita o copo, seus dedos roçando brevemente os dele. O toque é elétrico, enviando uma corrente de consciência por todo o seu corpo. Pelos olhos dele, ela pode ver que ele sentiu também. Para que vamos brindar? Ela pergunta, erguendo o copo. Eduardo considera a pergunta por um momento. Para verdades inconvenientes, ele diz finalmente. Para verdades inconvenientes, ela ecoa, tocando seu copo no dele. A cachaça queima sua garganta, mas é uma queimação boa, aquecendo-a por dentro. Eduardo bebe a sua de um só gole, como se precisasse da coragem líquida. Posso fazer uma pergunta? Isadora diz depois de alguns momentos de silêncio. Pode tentar. Por que eu? Por que não ir diretamente atrás da minha mãe se é com ela que você tem uma questão? Eduardo coloca seu copo vazio sobre a mesa e a encarar com uma expressão que ela não consegue decifrar. Porque machucá-la diretamente seria muito fácil, muito rápido. Eu queria que ela sentisse o que eu senti. A perda, a desesperança, a sensação de que algo precioso foi tirado dela e ela não pode fazer nada para recuperar. E usar sua filha inocente lhe parecia a forma perfeita de fazer isso. Sim, ele admite sem remorso. Parecia. Parecia? Isadora repete, captando o tempo verbal. E agora? Eduardo se levanta novamente, mas desta vez vem para perto dela. Muito perto. Ele se inclina, apoiando as mãos nos braços de sua cadeira, aprisionando-a entre seus braços. Seu rosto está a centímetros do dela, e ela pode ver as pequenas manchas douradas em seus olhos grises, pode sentir sua respiração quente contra sua pele. Agora, ele diz, sua voz rouca, estou começando a perceber que talvez tenha subestimado com o que estava lidando. O coração de Isadora está batendo tão forte que ela tem certeza de que ele pode ouvi-lo. Há algo na forma como ele está olhando para ela, uma intensidade que vai muito além de vingança ou controle. É desejo, cru e perigoso. E ela pode sentir uma resposta correspondente despertando em seu próprio corpo. Eduardo, ela sussurra, não sabendo se é um pedido ou um aviso. Ele se aproxima mais, seus lábios quase tocando os dela. Por um momento, o mundo se reduz a apenas eles dois. Ao calor entre seus corpos, a tensão elétrica que parece preencher o ar ao redor deles. Isadora fecha os olhos, se preparando para o beijo que parece inevitável. Mas ele se afasta no último segundo, deixando-a sem fôlego e confusa.
Boa noite, Isadora, ele diz, sua voz controlada novamente, mas ela pode ver o esforço que isso requer. Joaquim vai escoltá-la de volta aos seus aposentos. Ela permanece sentada por um momento, tentando processar o que acabou de acontecer. A quase intimidade do momento, a forma como seu corpo respondeu à proximidade dele, a maneira como ele recuou quando poderia ter tomado o que quisesse. Eduardo. Ela chama quando ele já está quase na porta. Ele para, mas não se vira. Você disse que quer que eu prove que sou diferente das outras mulheres que o traíram, ela diz. Mas e se o problema não for com elas? E se o problema for que você tem tanto medo de ser ferido novamente que sabota qualquer chance de conexão real, antes mesmo que ela comece? Desta vez ele se vira, e a dor em seus olhos é tão intensa que ela quase se arrepende de ter falado. Talvez você tenha razão, ele diz suavemente, mas o medo existe por uma boa razão. E enquanto você estiver sob meu teto, vivendo sob minhas regras, seria sábio lembrar que homens assombrados por fantasmas são perigosos para quem tenta se aproximar demais. Com isso, ele sai deixando-a sozinha no salão de jantar, com o eco de suas palavras e o sabor de cachaça ainda queimando em sua garganta. De volta ao seu quarto, Isadora fica acordada por horas, olhando para o teto e repassando cada momento da noite. Há mais em Eduardo Montenegro do que a máscara de controle e poder que ele usa. Há dor, sim, mas também há bondade. Há medo, mas também há desejo. E há algo mais, algo que ela mal ousa nomear. Ela está começando a se importar com ele. Não apenas como um oponente em um jogo de poder, mas como um homem. Um homem ferido que aprendeu a construir muros tão altos ao redor de seu coração que esqueceu como derrubá-los. É perigoso este sentimento que está crescendo dentro dela. Perigoso para ambos. Porque se ela está certa sobre o que viu em seus olhos hoje à noite, Eduardo está começando a se importar com ela também. E um homem como ele, com tanto poder e tanta dor, pode ser capaz de qualquer coisa quando se sente ameaçado. Mas enquanto ela finalmente adormece nas primeiras horas da manhã, Isadora toma uma decisão. Ela não vai fugir. Não vai tentar escapar ou manipulá-lo. Vai ficar e lutar. Não apenas por sua liberdade, mas por algo muito mais precioso. Vai lutar pela alma do homem que a trouxe aqui por vingança, mas que pode descobrir que encontrou algo muito mais valioso do que jamais imaginou. Na manhã seguinte, Eduardo a encontra nos jardins da propriedade, onde ela conseguiu convencer Dona Marisa a deixá-la tomar o café da manhã ao ar livre. Ele está vestindo roupas mais casuais hoje, jeans escuros e uma camisa branca com mangas arregaçadas que revela seus antebraços bronzeados. Mas mesmo vestido de forma relaxada, ele ainda projeta aquela aura de poder contido. Dormiu bem? Ele pergunta, se sentando na cadeira oposta a ela na pequena mesa de ferro forjado. Eventualmente, ela responde, observando enquanto ele se serve de café da térmica que Dona Marisa trouxe. Tá aí você. Eu raramente durmo bem, ele admite, e há uma vulnerabilidade casual na confissão que a surpreende. Eles tomam café em silêncio por alguns minutos, o sol matinal filtrando através das folhas das árvores e criando padrões de luz e sombra sobre a mesa. É quase normal, como se fossem apenas duas pessoas compartilhando uma refeição, não captor e prisioneira. Gostaria de ver a propriedade? Eduardo pergunta subitamente. Isadora o olha com surpresa. Posso. Desde que prometa não tentar fugir. Ela considera a oferta por um momento. E se eu prometesse, você acreditaria em mim? Não sei, ele responde honestamente. Mas estou disposto a descobrir. É um pequeno ato de fé, mas significativo vindo dele. Isadora inclina a cabeça em concordância. Prometo não tentar fugir hoje. Hoje, ele repete, um pequeno sorriso tocando os cantos de sua boca. Uma promessa cuidadosamente limitada. Sou uma mulher cuidadosa. Estou começando a perceber isso. O tour pela propriedade revela a extensão do império de Eduardo. Eles caminham pelos vinhedos, onde ele explica o processo de cultivo, com uma paixão que ilumina seu rosto de uma forma que ela nunca havia visto antes. Visitam as caves onde os vinhos são envelhecidos,
o ar frio e úmido carregado com o aroma doce da fermentação. Ele mostra a ela a destilaria onde produzem a cachaça, os estábulos onde criam cavalos puro sangue, os jardins meticulosamente cuidados que cercam a mansão. É um mundo completo, autossuficiente e belo, mas também isolado, solitário. Você vive aqui sozinho? Isadora pergunta enquanto param para descansar sob a sombra de uma árvore centenária. Há 10 anos, Eduardo confirma, desde que Valentina morreu. Não fica solitário. Aprendi a preferir a solidão à companhia das pessoas erradas. E eu, ela pergunta corajosamente, sou companhia errada ou certa? Eduardo a estuda por um longo momento, seus olhos passando por seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Ainda estou decidindo, ele diz finalmente. Mas há algo na forma como ele olha para ela, uma suavidade que não estava lá antes, que sugere que talvez sua decisão já esteja tomada. E talvez, apenas talvez, não seja a resposta que nenhum deles esperava. Os dias que seguem estabelecem uma rotina estranha e inesperadamente confortável. Isadora acorda cedo, toma café da manhã nos jardins quando o tempo permite, e depois encontra Eduardo em algum lugar da propriedade. Às vezes, ele está lidando com negócios, falando ao telefone em tom autoritário com fornecedores ou compradores. Outras vezes, ela o encontra nos vinhedos, supervisionando o trabalho ou simplesmente caminhando entre as fileiras de parreiras com uma expressão pensativa. Ele não a convida explicitamente para acompanhá-lo, mas também não a manda embora quando ela aparece. É como se ambos estivessem testando os limites dessa nova dinâmica entre eles, explorando cuidadosamente o território desconhecido que não é nem captor e prisioneira, nem anfitrião e hóspede, mas algo indefinível no meio. Na terceira manhã, Isadora o encontra na biblioteca, sentado atrás da grande mesa de mogno com pilhas de documentos espalhados à sua frente. Ele está usando óculos para ler, algo que ela nunca havia visto antes, e isso lhe dá um ar mais acessível, menos intimidador. Posso perguntar em que está trabalhando? Ela disse, se aproximando da mesa. Eduardo ergue os olhos dos papéis, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Contratos de exportação, ele responde. Estamos expandindo para mercados na Europa e na América do Norte. Deve ser complicado, Isadora comenta, notando a tensão em seus ombros. Lidar com leis comerciais internacionais, diferentes moedas, regulamentações. Ele a estuda com interesse renovado. Você entende de negócios? Um pouco, ela admite, se sentando na cadeira em frente à mesa. Eu gerenciava a pequena vinícola da minha família, lembra? Obviamente em uma escala muito menor que isso, mas os princípios básicos são os mesmos. Eduardo se inclina para trás na cadeira, observando-a com uma expressão que ela não consegue decifrar. Mostre-me, ele diz, empurrando alguns dos documentos em sua direção. Por um momento, Isadora hesita. Aceitar o convite significa entrar em seu mundo profissional, tornar-se parte de seu dia a dia de uma forma que vai além de sua situação atual. Mas a curiosidade vence, e ela puxa os papéis para perto. Nos próximos 40 minutos, eles trabalham lado a lado, Eduardo explicando os detalhes dos contratos, enquanto ela faz perguntas inteligentes e oferece observações que o surpreendem com sua perspicácia. Há algo profundamente íntimo nessa colaboração, na forma como suas cabeças se inclinam juntas sobre os documentos, como os dedos dele roçam os dela quando apontam para números específicos. Você poderia considerar incluir uma cláusula de força maior mais abrangente aqui, Isadora sugere, apontando para uma seção do contrato. Com as mudanças climáticas afetando a agricultura mundial, eventos climáticos extremos estão se tornando mais comuns. Eduardo para de escrever e a olha com genuína admiração. Isso é muito inteligente, ele diz. Eu não havia pensado nisso. Minha família perdeu uma safra inteira há 3 anos devido a uma geada fora de época, ela explica. Aprendemos da forma mais difícil que é melhor estar preparado para o impossível. Sua família, Eduardo repete, e algo na forma como ele diz as palavras faz com que Isadora se tense. Conte-me mais sobre sua mãe.
A mudança de assunto é abrupta, mas Isadora percebe que não é aleatória. Eles estavam se aproximando demais, compartilhando demais, e Eduardo precisa se lembrar por que ela está aqui. O que você quer saber? Ela pergunta cuidadosamente. Como era crescer com ela? Que tipo de mãe ela foi? Isadora considera a pergunta procurando por sinais de armadilhas. Ela era protetora demais às vezes, especialmente depois que meu pai morreu. Parecia ter medo de que algo terrível fosse acontecer se ela não controlasse cada aspecto da minha vida. Controladora, Eduardo murmura, como se isso confirmasse algo que ele já suspeitava. Não da forma que você está pensando, Isadora protesta. Ela carregava muito peso nos ombros. A responsabilidade de manter a propriedade funcionando, de me criar sozinha, de preservar o legado da família. Às vezes, acho que ela esqueceu como ser feliz. E quanto ao seu pai? O que ela contava sobre ele? Que ele era um bom homem, gentil, trabalhador, que a amava muito. Isadora faz uma pausa, estudando a expressão de Eduardo. Mas às vezes eu percebia que havia lacunas nas histórias dela. Períodos da vida dela, antes do casamento que ela nunca mencionava. Como que períodos, a juventude dela. Os anos antes de se casar, quando eu perguntava sobre namorados anteriores ou sobre como era a vida dela quando jovem, ela mudava de assunto ou dizia que não havia nada interessante para contar. Eduardo se levanta, abruptamente da cadeira e caminha até a janela, ficando de costas para ela. Isadora pode ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fecham em punhos ao lado do corpo. Eduardo? Ela chama suavemente. O que aconteceu entre vocês? Por um longo momento ele não responde. Quando finalmente fala, sua voz está carregada de uma dor que a atinge como um golpe físico. Eu a amei, ele diz simplesmente. Completamente, desesperadamente, de uma forma que um homem de 22 anos não deveria ser capaz de amar. Ela era tudo para mim. Isadora sente seu coração apertar. E ela? Ela o amava também? Eu acreditava que sim, Eduardo responde ainda de costas. Ela me dizia que sim, fazíamos planos juntos, falávamos sobre casamento, sobre ter filhos, sobre construir algo duradouro. Eu estava pronto para dar-lhe tudo o que tinha. Mas, eu era jovem e idealista, rico em terras e possibilidades, mas pobre em dinheiro líquido. Precisava de tempo para transformar potencial em realidade. Ele se vira para encará-la, e a amargura em seus olhos é quase insuportável. Carmen não. Estava disposta a esperar. O que ela fez? Conheceu seu pai numa festa em Porto Alegre. Ele tinha dinheiro, estabilidade imediata, uma posição social estabelecida, tudo o que eu ainda estava construindo. Eduardo volta à mesa, mas não se senta. Em vez disso, apoia as mãos na superfície e se inclina em direção a ela. Uma semana depois de me dizer que me amava, ela estava noiva de outro homem. A dor na voz dele é tão intensa que Isadora instintivamente estende a mão, cobrindo uma das dele com a sua. Ele olha para suas mãos entrelaçadas por um momento antes de se afastar. Ela nem teve a cortesia de me contar pessoalmente, ele continua. Soube através de terceiros, e quando fui confrontá-la, ela me disse que havia sido apenas uma diversão de verão, que nunca havia sido sério. Eduardo, eu sinto muito. Não quero sua pena, ele diz bruscamente. Quero que você entenda por que está aqui, porque sua mãe vai pagar pelo que fez. Mas eu não sou minha mãe, Isadora protesta, se levantando também. E o que ela fez há mais de 20 anos não justifica o que você está fazendo agora. Não justifica? Eduardo pergunta, contornando a mesa para ficar diante dela. Ela me destruiu. Me ensinou que o amor é uma mentira, que as promessas das mulheres não valem nada. Por causa dela, nunca consegui confiar em ninguém novamente. E por causa da sua incapacidade de superar uma traição da juventude, você se tornou exatamente o tipo de homem que ela teve razão em evitar. Isadora retruca, sua própria raiva finalmente emergindo. Controlling, manipulativo, incapaz de ver as pessoas como indivíduos em vez de extensões de suas próprias feridas.
O rosto de Eduardo escurece perigosamente. Cuidado com o que diz. Ou o quê? Ela desafia, dando um passo em direção a ele em vez de se afastar. Você vai me machucar? Me trancar em um porão? Me vender para outro homem como você fez com minha mãe? Eu nunca vendi sua mãe para ninguém. Não? Então o que chama um contrato que troca a filha dela por dinheiro e propriedade? Eu chamo de justiça. Eu chamo de covardia. A palavra fica suspensa no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Eduardo fica imóvel por um momento, seus olhos fixos nos dela, e Isadora pode ver a guerra acontecendo dentro dele. Raiva, dor, surpresa e algo mais que ela não consegue identificar. Então, sem aviso, ele se move. Suas mãos capturam o rosto dela, seus dedos se emaranhando em seus cabelos, e sua boca encontra a dela em um beijo que é mais batalha do que carinho. É desesperado, zangado, cheio de anos de dor reprimida e desejo negado. Por um momento, Isadora fica paralisada pela intensidade. Mas então algo dentro dela responde, igualando sua paixão com a sua própria. Ela agarra a frente de sua camisa, puxando-o para mais perto, suas bocas se movendo juntas com uma urgência que beira a violência. É Eduardo quem quebra o beijo, se afastando bruscamente e passando uma mão pelos cabelos desarrumados. Sua respiração está pesada, seus olhos escuros de desejo e confusão. Isso não deveria ter acontecido, ele diz, sua voz rouca. Mas aconteceu, Isadora responde, tocando seus lábios inchados. E aconteceu porque não importa o que você diga sobre vingança e justiça, há algo real acontecendo entre nós. Não há nada acontecendo entre nós. Eduardo nega, mas as palavras soam vazias mesmo para ele. Não há? Isadora pergunta, se aproximando dele novamente. Então por que suas mãos tremeram quando me tocaram? Por que você recua toda vez que ficamos muito próximos? Por que passa horas me observando quando pensa que não estou prestando atenção? Eduardo a olha como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não consegue resolver. Você é a filha da mulher que me traiu. Deveria significar nada para mim. Mas significa, Isadora diz suavemente. E isso o aterroriza. Antes que ele possa responder, a porta da biblioteca se abre e Joaquim entra, carregando uma bandeja com chá da tarde. Ele para quando vê os dois de pé tão perto um do outro, a tensão elétrica ainda palpável no ar. Desculpe, senhor. Ele diz diplomaticamente. Devo voltar mais tarde? Não. Eduardo responde rapidamente, se afastando de Isadora e alisando a camisa. A senhorita Medeiros estava apenas me ajudando com alguns contratos. Já terminamos. Joaquim coloca a bandeja sobre uma mesa lateral e se retira, mas não antes de lançar um olhar especulativo entre os dois. Quando ficam sozinhos novamente, o momento de intimidade se foi, substituído por um constrangimento tenso. Vou deixá-lo voltar ao trabalho, Isadora diz, se dirigindo para a porta. Isadora. Eduardo a chama quando ela está quase saindo. Ela para, mas não se vira. O que aconteceu aqui não pode se repetir. Tudo bem, ela diz, finalmente olhando por cima do ombro para ele. Mas saiba que quando você estiver pronto para parar de mentir para si mesmo sobre o que realmente quer, eu estarei aqui. Com isso, ela sai, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos turbulentos e o gosto dela ainda em seus lábios. Naquela noite, nem Eduardo nem Isadora aparecem para o jantar. Dona Marisa leva uma bandeja para o quarto de Isadora, encontrando-a na varanda, olhando para as estrelas com uma expressão pensativa. Tudo bem, querida? Sua governanta pergunta gentilmente. Estou bem, Isadora responde, mas aceita gratamente a comida quente. Dona Marisa, posso fazer uma pergunta? Claro. Há quanto tempo trabalha para o senhor Eduardo? 15 anos, Dona Marisa responde, se sentando na outra cadeira da varanda, desde antes do acidente com a senhorita Valentina. Como ele era antes? Dona Marisa fica quieta por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Diferente, ela diz finalmente. Mas, jovem é claro, mas não apenas em idade. Havia uma leveza nele que desapareceu depois que perdeu a irmã.
Ele ria mais, confiava mais, acreditava que o mundo era um lugar fundamentalmente bom. E agora? Agora ele vive como se estivesse esperando a próxima traição, a próxima perda, como se proteger contra isso fosse mais importante do que realmente viver. Isadora absorve essas palavras, vendo Eduardo com uma nova perspectiva. Ele já trouxe outras mulheres aqui? Não da forma que você está pensando, Dona Marisa responde cuidadosamente. Houve encontros ocasionais ao longo dos anos, mas nada sério. Nada que durasse mais do que algumas semanas. E nunca na propriedade. Você é a primeira mulher a ficar aqui desde a senhorita Valentina. Por que você acha que ele me trouxe então? Dona Marisa se inclina para a frente, estudando o rosto de Isadora à luz das estrelas. Inicialmente, vingança, como ele disse, mas agora acho que talvez ele tenha encontrado algo que não estava procurando. O que você quer dizer? Uma chance de se curar. Uma chance de deixar o passado no passado e construir algo novo. Dona Marisa se levanta, juntando a bandeja vazia. A questão é se ele vai ter coragem de aceitar essa chance. Depois que a governanta se vai, Isadora permanece na varanda por horas, processando tudo o que aconteceu. O beijo ainda queima em sua memória. Não apenas a paixão física, mas a vulnerabilidade que ela viu nos olhos de Eduardo. Por baixo de toda a raiva e sede de vingança, há um homem solitário que quer desesperadamente se conectar com alguém, mas que aprendeu a equiparar intimidade com perigo. É uma situação impossível. Ela é prisioneira dele, trazida aqui contra sua vontade para satisfazer sua necessidade de vingança. Qualquer sentimento que possa estar desenvolvendo por ele é complicado por essas circunstâncias, e ainda assim, não pode negar que há algo poderoso crescendo entre eles, algo que vai muito além de atração física. Na manhã seguinte, Isadora acorda determinada a confrontar a situação de frente. Ela encontra Eduardo nos estábulos, escovando um cavalo preto magnífico com movimentos repetitivos que sugerem que ele está usando a atividade para acalmar sua mente. Precisamos conversar, ela diz sem preâmbulos. Eduardo não para de escovar o cavalo, mas ela pode ver a tensão em seus ombros. Sobre? Sobre o que aconteceu ontem. Sobre o que está acontecendo entre nós. Não está acontecendo nada entre nós, ele repete, mas com menos convicção do que antes. Eduardo, pare, Isadora diz, se aproximando e colocando a mão sobre a dele, forçando-o a parar de escovar. Para de fingir que não sente nada. Para de usar sua dor como desculpa para não viver. Ele finalmente a encara, e ela pode ver a guerra em seus olhos. Você não entende. Não posso me permitir sentir isso. Por que não? Porque da última vez que me permiti amar alguém, elas me deixaram. Minha mãe morreu. Carmen me abandonou. Valentina se matou praticamente. Todas as mulheres que já significaram algo para mim me deixaram de uma forma ou de outra. E então você decidiu que era melhor não amar ninguém do que correr o risco de ser deixado novamente. Exatamente. Isadora se aproxima dele, colocando as mãos em seu peito, sentindo os batimentos acelerados de seu coração. Mas viver sem amor não é realmente viver. É apenas existir. E você merece mais do que isso. E você? Eduardo pergunta, suas mãos cobrindo as dela. Você merece mais do que ser prisioneira de um homem obcecado com o passado? Talvez, ela admite, mas talvez também mereça a chance de ajudar esse homem a encontrar seu caminho de volta para a luz. Por um momento, eles permanecem assim, olhando um para o outro, o mundo se reduzindo a apenas eles dois e ao som suave da respiração do cavalo ao lado. Eduardo ergue uma mão para tocar o rosto dela, seus dedos traçando a linha de sua bochecha com uma ternura que contrasta drasticamente com a paixão selvagem do beijo do dia anterior. Você é perigosa, ele sussurra. Sou? Ela pergunta, inclinando-se para seu toque. Você me faz querer coisas que jurei nunca querer novamente. Como o quê? Como acordar ao lado de alguém todas as manhãs. Como dividir não apenas uma cama, mas uma vida. Como acreditar que, talvez, apenas talvez, eu possa confiar em alguém novamente. O coração de Isadora acelera com a honestidade crua em suas palavras.
Eduardo, mas eu não posso, ele disse, afastando dela abruptamente. Não posso esquecer por que você está aqui. Não posso esquecer quem é sua mãe, o que ela me fez. Então me deixe ir, Isadora diz suavemente. Se você não consegue me ver como sou, se só consegue ver a filha da mulher que o machucou, me deixe ir e termine com isso. Eduardo a olha por um longo momento, e ela pode ver a batalha acontecendo dentro dele. Vingança contra desejo, passado contra presente, medo contra esperança. Não posso, ele admite finalmente. Deus me perdoe, mas não posso te deixar ir. Por que não? Porque você se tornou mais importante para mim do que minha vingança. E isso me aterroriza mais do que qualquer coisa que já senti. A confissão fica suspensa no ar entre eles, crua e vulnerável. Isadora sente lágrimas picarem seus olhos, não de tristeza, mas de algo que pode ser esperança. Então, o que fazemos agora? Ela pergunta. Eduardo não responde imediatamente. Em vez disso, ele se aproxima dela novamente, suas mãos emoldurando seu rosto com uma gentileza que contradiz toda a sua reputação de homem implacável. Agora, ele diz, sua voz rouca de emoção, tentamos descobrir se é possível construir algo real sobre as ruínas do que foi destruído. Então ele a beija novamente, mas desta vez é diferente. Não há raiva ou desespero, apenas uma ternura profunda e uma promessa silenciosa de que talvez, apenas talvez, ambos possam encontrar uma forma de curar as feridas do passado e construir algo novo juntos. Os dias que seguem ao segundo beijo são como andar em uma corda bamba emocional. Eduardo e Isadora se movem ao redor um do outro com uma consciência nova e intensa. Cada olhar carregado de significado, cada toque acidental enviando ondas de eletricidade por seus corpos. Há uma intimidade crescente entre eles, mas também uma tensão não resolvida que paira no ar como uma tempestade se aproximando. Eduardo ainda não disse as palavras que libertariam Isadora oficialmente de seu acordo. Ela ainda é tecnicamente sua prisioneira. Mas as regras mudaram fundamentalmente. Suas refeições se tornaram conversas longas e profundas. Seus passeios pela propriedade se transformaram em momentos roubados de quase intimidade. À noite, eles se separam com relutância crescente, cada um indo para seus aposentos, mas permanecendo acordados por horas, pensando no outro. É na quinta manhã após o beijo que tudo muda. Isadora está na biblioteca, lendo um livro de poesia que encontrou nas estantes, quando ouve o som de um carro chegando. Olha pela janela e vê um sedã preto parando diante da mansão, seguido de perto por outro veículo. Homens de terno escuro saem dos carros, e ela reconhece imediatamente que não são visitantes sociais. Eduardo aparece na porta da biblioteca momentos depois, seu rosto uma máscara de tensão controlada. Preciso que você vá para seu quarto. E não saia de lá, não importa o que ouça, ele diz, sua voz baixa, mas autoritária. O que está acontecendo? Negócios, ele responde curtamente, mas seus olhos dizem uma história diferente. Há preocupação ali, e algo que pode ser medo. Por favor, Isadora, apenas faça o que estou pedindo. Ela quer protestar, quer exigir uma explicação, mas algo na urgência de sua voz a faz apenas acenar. Ela o beija rapidamente, um gesto impulsivo que os surpreende a ambos, antes de se dirigir para a escadaria. Do corredor do segundo andar, ela pode ouvir vozes no hall de entrada, mas não consegue distinguir as palavras. O que ela pode distinguir é o tom, tenso, confrontativo, perigoso. Eduardo está falando com alguém. Sua voz controlada, mas com uma borda afiada que ela reconhece de seus primeiros encontros. Incapaz de resistir à curiosidade, Isadora se esgueira até uma janela que dá vista para a entrada lateral da casa. Consegue ver parcialmente a sala de estar através das janelas do andar térreo, onde Eduardo está de pé diante de dois homens. Um deles é alto e magro, com cabelos grisalhos e uma expressão que até mesmo à distância parece cruel. O outro é mais jovem, robusto, com o tipo de postura que sugere violência como profissão. A conversa se intensifica, gestos se tornando mais animados. O homem mais velho aponta o dedo para Eduardo, claramente fazendo algum tipo de demanda. Eduardo balança a cabeça.
sua postura rígida e inflexível. Então, para o horror de Isadora, o homem mais jovem saca uma arma. Seu coração para por um momento, antes de começar a bater violentamente. Ela quer gritar, quer correr escada abaixo, mas força-se a permanecer onde está. Se ela aparecer agora, pode piorar a situação para Eduardo. A arma não é apontada diretamente para Eduardo, mas sua presença muda toda a dinâmica da conversa. Agora é claramente uma ameaça, não uma negociação. Eduardo permanece imóvel, mas Isadora pode ver a tensão em cada linha de seu corpo. A conversa continua por mais alguns minutos, antes que os visitantes finalmente saiam. Isadora os observa entrar nos carros e partir, seus pneus levantando cascalho, na entrada circular. Só então ela se permite respirar novamente. Ela corre escada abaixo e encontra Eduardo ainda na sala de estar, parado diante da janela com as mãos nos bolsos, observando os carros desaparecerem na distância. Eduardo, ela chama, e ele se vira, seu rosto ainda tenso. Eu disse para você ficar no seu quarto. Havia uma arma, ela diz, ignorando sua repreensão. Vi através da janela. Quem eram aqueles homens? Eduardo fecha os olhos por um momento, passando uma mão pelo rosto. Quando os abre novamente, ela pode ver exaustão e algo que parece derrota. Parte do meu passado, ele diz finalmente. Uma parte que esperava nunca ter que enfrentar novamente. Que parte? Eduardo se move para o bar e serve uma dose generosa, de uísque, bebendo metade de um só gole. Você se lembra de eu ter mencionado que a morte da minha irmã não foi acidental? Isadora assente, uma sensação de apreensão crescendo em seu estômago. O homem com quem Valentina estava envolvida. Ele não era apenas perigoso por causa de drogas ou crime comum. Ele era parte de uma organização maior. Quando ela morreu, naquele incêndio, eu não simplesmente aceitei que foi um acidente. Investiguei. Descobri que o incêndio foi proposital. Meu Deus, Isadora sussurra. Usei toda a minha influência, todo o meu dinheiro, todos os contatos que tinha para destruir. Os homens responsáveis pela morte da minha irmã. Consegui que a maioria fosse presa ou morta. Mas alguns fugiram, se esconderam. O homem que estava aqui hoje, Ricardo Santana, era o líder do grupo. O nome atinge Isadora como um golpe físico. Santana, ele é... meu tio, Eduardo completa, irmão do meu pai. A família que deveria ter me protegido foi quem destruiu tudo o que eu amava. A complexidade da situação, as camadas de traição e dor, deixam Isadora momentaneamente sem palavras. Sabe o que ele queria? Que eu pare de persegui-lo, que aceite um acordo de paz, que esqueça o que aconteceu com Valentina em troca dele parar de ameaçar tudo o que construí. E você? Eu recusei, é claro. Eduardo termina seu uísque e coloca o copo sobre a mesa com mais força do que necessário. Algumas coisas não podem ser perdoadas ou esquecidas. Mas ele tinha uma arma. Ele estava ameaçando você. Ele estava testando minha determinação, vendo se eu cederia sob pressão. Eduardo se aproxima dela, suas mãos capturando seu rosto. Isadora, você precisa entender. Esses homens são perigosos. Enquanto estiver aqui, você pode estar em perigo. Então me deixe ir, ela diz, mas sem convicção real. A ideia de deixar Eduardo agora, quando ele pode estar em perigo, é insuportável. Não posso, ele admite. Não apenas por causa do nosso acordo original, mas porque se algo acontecer com você por minha causa, eu não sobreviverei. Isso. A confissão crua de vulnerabilidade a atinge profundamente. Este homem poderoso, que construiu um império e enfrentou inimigos perigosos, está admitindo que ela se tornou seu ponto fraco. Então, o que fazemos? Eu cuido disso, Eduardo diz, sua voz endurecendo. Como sempre, fiz. Como sempre farei. Sozinho? É a única forma que conheço. Isadora estuda seu rosto, vendo a determinação férrea que o levou tão longe na vida, mas também a solidão que o mantém isolado do mundo. Não precisa ser, não mais. Isadora, não. Ela o interrompe. Por semanas você me disse que está pagando pelos pecados da minha mãe, que eu represento traição e abandono.
Mas agora você tem a chance de descobrir se pode confiar em alguém, se pode deixar alguém ficar ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. Eduardo a olha por um longo momento, guerra visível em seus olhos. Se eu permitir que você fique, se eu parar de fingir que isso é apenas sobre vingança, não há volta. Você entende isso? Se você escolher ficar comigo, estará escolhendo uma vida que pode ser perigosa, complicada, cheia de inimigos e fantasmas do passado. E se eu escolher ir embora? Então eu vou te deixar ir, e diz, e ela pode ver que ele está falando sério. Eu vou anular o contrato com sua mãe, garantir que vocês duas estejam seguras e protegidas, e nunca mais a incomodarei. É a primeira vez que ele oferece sua liberdade genuinamente, sem condições ou manipulações. E, ironicamente, é a primeira vez que ela não tem certeza de que a quer. Preciso de tempo para pensar, ela diz finalmente. Quanto tempo? Um dia, até amanhã de manhã. Eduardo concorda com um aceno, mas ela pode ver o medo em seus olhos. Medo de que ela escolha partir, medo de ficar sozinho novamente com seus demônios. Naquela noite, Isadora não consegue dormir. Ela passa horas na varanda de seu quarto, olhando para as estrelas e pesando suas opções. Pode voltar para casa, para sua vida simples, mas segura em Bento Gonçalves. Pode tentar recomeçar, encontrar um homem gentil e sem complicações, ter uma vida normal. Ou pode ficar com Eduardo, um homem atormentado por tragédias e perseguido por inimigos, mas que a faz sentir mais viva do que jamais se sentiu. Às 2 da manhã, ela toma sua decisão. Mas antes que possa falar com Eduardo, precisa fazer algo primeiro. Na manhã seguinte, ela encontra Dona Marisa na cozinha preparando o café da manhã. Preciso usar o telefone, Isadora diz. Preciso ligar para minha mãe. Dona Marisa a estuda, por um momento antes de acenar. Use o telefone do escritório pequeno, você terá privacidade lá. A conversa com Carmen é difícil e dolorosa. Isadora conta sobre sua situação, sobre Eduardo, sobre as revelações dos últimos dias. E, finalmente, ela faz a pergunta que precisa fazer. Mãe, ela diz, sua voz firme, apesar da emoção. Preciso que me conte a verdade sobre Eduardo Montenegro. Toda a verdade. Há um longo silêncio do outro lado da linha, antes que Carmen finalmente comece a falar. E o que ela revela muda tudo. 23 anos atrás, Carmen não apenas abandonou Eduardo por outro homem. Ela descobriu que estava grávida e fugiu sem contar a ele. Convencida de que ele não seria um bom pai por causa de sua juventude e instabilidade emocional na época. O homem com quem ela se casou, o pai que Isadora sempre conheceu, concordou em criar a criança como sua própria filha. Você está dizendo, Isadora sussurra, seu mundo desmoronando ao redor dela, que Eduardo Montenegro é meu pai biológico? Sim, Carmen admite, sua voz quebrada por lágrimas. E ele nunca soube, nunca lhe contei. Isadora desliga o telefone com mãos trêmulas, sentindo-se fisicamente doente. Tudo faz sentido agora. A forma como Eduardo olhou para ela quando se conheceram, como se estivesse vendo um fantasma. A forma como ele disse que ela era mais importante que sua vingança. A conexão inexplicável que sentiu com ele desde o primeiro momento. Ele trouxe sua própria filha para casa como prisioneira, sem saber quem ela realmente era. Ela encontra Eduardo na biblioteca, sentado atrás de sua mesa, com papéis espalhados à sua frente, mas claramente não conseguindo se concentrar. Ele ergue os olhos quando ela entra e ela pode ver a tensão e esperança em guerra em seu rosto. Tomou sua decisão? Ele pergunta. Sim, Isadora responde, fechando a porta atrás de si. Mas primeiro há algo que você precisa saber. Ela conta a ele sobre a ligação, sobre as revelações de sua mãe, observando sua expressão mudar de confusão para choque, para uma dor tão profunda que corta seu coração. Não, lhe sussurra, se levantando da cadeira tão abruptamente que ela tomba. Não, isso não pode ser verdade. Eduardo, você é minha filha? Sua voz é rouca, quebrada. Todo esse tempo eu pensei, eu trouxe minha própria filha aqui como prisioneira? Deus, o que eu fiz?
Isadora se aproxima dele, vendo o homem poderoso se desintegrar diante de seus olhos. Você não sabia, não é sua culpa. Não é minha culpa. Eduardo ri, mas é um som sem humor, cheio de alto ódio. Eu sequestrei minha própria filha. Eu a mantive aqui contra sua vontade. Jesus, eu beijei você. Eu desejei você. Eduardo, pare, Isadora diz firmemente, capturando seu rosto entre suas mãos e forçando-o a olhá-la. Olhe para mim. Realmente olhe para mim. Relutantemente, seus olhos encontram os dela. Eu cresci com um pai, ela diz suavemente. Um homem bom que me amou e me criou como sua própria filha. Você pode ser meu pai biológico, mas você não é meu pai no sentido que importa. Você é o homem por quem me apaixonei. Isso está errado, Eduardo protesta, tentando se afastar, mas ela não o deixa. Por quê? Por causa de sangue compartilhado que nenhum de nós sabia que existia? Por causa de um acidente de genética que não define quem somos ou o que sentimos um pelo outro? Isadora, você não entende. Eu entendo perfeitamente, ela o interrompe. Entendo que o homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta e me consolou quando eu chorava, era meu pai verdadeiro. Entendo que você é um estranho, que dividiu DNA comigo, mas que se tornou algo completamente diferente. Entende que o amor não tem nada a ver com sangue, e tudo a ver com escolha. Eduardo a olha como se ela fosse um milagre e uma maldição ao mesmo tempo. Você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que jamais falei sobre qualquer coisa na minha vida, ela responde. A questão é, você consegue separar o acidente de nossa conexão biológica da realidade de quem realmente somos um para o outro? Eduardo luta consigo mesmo. Ela pode ver a batalha em seus olhos. Finalmente ele fala. Mesmo que eu pudesse, mesmo que conseguíssemos superar isso, ainda há o problema dos meus inimigos. Ricardo não vai simplesmente desaparecer. Então lidamos com ele juntos. Juntos? Você tem dinheiro, poder, influência. Eu tenho uma mente clara e não estou carregando 20 anos de raiva e dor. Talvez juntos possamos encontrar uma solução que você não conseguiu sozinho. Eduardo estuda seu rosto por um longo momento. Você realmente ficaria, sabendo de tudo que sabe agora, todos os perigos, todas as complicações, só se você parar de me ver como a filha da mulher que o traiu, ou como a criança que nunca soube que tinha, e começar a me ver como sou realmente, uma mulher que o ama pelo homem que você é, não pelo passado que carrega. A palavra amor fica suspensa entre eles, crua e poderosa. É a primeira vez que qualquer um deles usa essa palavra, e o impacto é palpável. Você me ama? Seu Eduardo pergunta, sua voz mal acima de um sussurro. Sim, Isadora responde sem hesitação. Eu te amo. Não o monstro que você pensa que é, não o fantasma do jovem que minha mãe conheceu, mas o homem que está diante de mim agora. Homem que cuidou de mim mesmo quando pensava que me odiava. O homem que se abriu para mim mesmo quando isso o aterrorizava. O homem que está disposto a me deixar ir porque pensa que é o melhor para mim. Eduardo fecha os olhos, uma única lágrima escapando e deslizando pela sua bochecha. Quando os abre novamente, há algo diferente neles, uma paz que ela nunca havia visto antes. Eu também te amo, ele diz, sua voz forte e clara. Deus me perdoe, mas eu te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. E então ele a beija, e desta vez não há dúvida ou hesitação. É um beijo de compromisso, de escolha, de dois adultos decidindo conscientemente construir algo novo sobre as ruínas do passado. Quando se separam, Eduardo descansa sua testa na dela. E agora? Agora lidamos com Ricardo e depois começamos nossa vida real juntos. Você tem um plano? Isadora sorri. Na verdade tenho, mas você não vai gostar. Ela está certa. Eduardo detesta o plano, mas depois de muito debate e algumas modificações, ele concorda que pode funcionar. 3 dias depois, Ricardo Santana retorna à propriedade, desta vez sozinho, respondendo a um convite inesperado de Eduardo para uma discussão final.
Ele entra na biblioteca encontrando Eduardo sentado calmamente atrás de sua mesa, um envelope lacrado diante dele. Mudou de ideia sobre nossa proposta? Ricardo pergunta, acomodando-se na cadeira oposta. De certa forma, Eduardo responde. Decidi que algumas guerras não valem a pena lutar. Ricardo sorri claramente satisfeito. Sabidamente. Valentina estava morta há muito tempo. É hora de deixar os mortos descansarem. Concordo, Eduardo diz, empurrando o envelope através da mesa. Este documento oficializa nossa trégua. Eu paro de persegui-lo, você para de ameaçar meus negócios e as pessoas que amo. Ricardo pega o envelope, mas não o abre. E em troca? Em troca, você deixa o Brasil e nunca mais volta. Há um cheque no envelope que lhe dará condições para começar uma nova vida em qualquer lugar do mundo. Generoso, Ricardo comenta, finalmente abrindo o envelope. Ele lê rapidamente o documento, seus olhos se arregalando quando vê o valor do cheque. Muito generoso. Tenho meus motivos. Ricardo guarda os papéis no bolso interno do paletó. E a garota? Ouvi dizer que está mantendo a filha de uma antiga namorada aqui. Isso não é da sua conta. Só curiosidade, Ricardo diz, se levantando. Sempre admirei sua dedicação à memória. Primeiro Valentina, agora esta. Isadora, você coleciona mulheres mortas e perdidas, sobrinho. Eduardo se enrijece. Cuide do que diz. Ou o quê? A Ricardo pergunta. Sua máscara amigável escorregando para revelar a crueldade por baixo. Você já assinou nossa paz. Suas mãos estão atadas agora. É então que Isadora emerge das sombras, atrás das estantes de livros, um gravador pequeno em suas mãos. Mas as minhas não estão. Ricardo se vira, confuso. Quem é você? A garota morta e perdida que você acabou de mencionar. Isadora responde calmamente. E você acabou de confessar o assassinato de Valentina Montenegro para um gravador. O rosto de Ricardo se transforma, a realização do que aconteceu atingindo-o como um golpe. Isso foi uma armadilha. Foi, Eduardo confirma se levantando. E funcionou perfeitamente. Você não pode usar isso, é inadmissível em tribunal. Talvez, Eduardo concorda. Mas tenho amigos na polícia, no Ministério Público, na mídia. Mesmo que não seja suficiente para uma condenação, será suficiente para arruinar qualquer tentativa sua de viver uma vida normal. Ricardo olha. Entre os dois, calculando suas opções. Vocês não sabem com quem estão brincando. Sabemos exatamente, Isadora diz. Um homem velho e assustado que usa ameaças porque não tem mais poder real. Você tem uma escolha, Eduardo adiciona. Aceite o dinheiro, deixe o país e nunca mais olhe para trás. Ou fique e descubra se ainda tenho a influência necessária para destruir sua vida como você destruiu a minha. Por um momento, Ricardo parece considerar lutar, mas então, vendo a determinação em ambos os rostos, ele cede. Espero que vocês dois sejam felizes juntos, e diz com sarcasmo venenoso, até que se destroam mutuamente. Depois que ele sai, Eduardo e Isadora ficam sozinhos na biblioteca, o peso dos últimos dias finalmente levantando de seus ombros. Acabou? Isadora pergunta. Acabou, Eduardo confirma, puxando-a para seus braços. Ricardo vai sair do país. E nunca mais voltar. Ele é inteligente demais para arriscar tudo por orgulho. E nós, também acabou para nós? Eduardo sorri, a primeira expressão genuinamente feliz que ela viu em seu rosto. Para nós, está apenas começando. Ele a beija novamente, mas desta vez há uma promessa diferente no beijo. Uma promessa de futuro, de possibilidades, de amor construído sobre escolha consciente em vez de circunstâncias impostas. Quando se separam, Eduardo vai até a gaveta de sua mesa e tira um papel. O contrato original que trouxe Isadora para sua vida. Sem cerimônia, ele o rasga ao meio. Agora você está realmente livre, diz. Livre para escolher se quer ficar ou ir. Já fiz minha escolha, Isadora responde, pegando os pedaços do contrato e jogando-os na lareira.
Escolho ficar, escolho você, escolho nós. Mesmo sabendo de tudo, o passado, os perigos, as complicações, especialmente sabendo de tudo, ela responde. Amor real não é amor apesar das imperfeições, é amor por causa da totalidade, da pessoa incluindo suas cicatrizes. Eduardo a puxa para mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu te amo, e sussurra. E pela primeira vez em 20 anos, não tenho medo de dizer isso. Eu também te amo, ela responde, e não vou te deixar, nunca. É uma promessa que ambos pretendem manter. 6 meses depois, a vinícola Santo Sepulcro realiza sua primeira festa em uma década. Os salões da mansão estão cheios de convidados, música e risadas. Eduardo, vestindo um smoking impecável, circula entre os convidados com Isadora ao seu lado, vestida com um vestido de seda azul escuro que realça seus olhos. Eles anunciam seu noivado oficialmente naquela noite, para a alegria de Dona Marisa e surpresa de muitos dos convidados que nunca esperaram ver Eduardo Montenegro se casar. Mas qualquer um que os observe juntos pode ver a felicidade genuína irradiando de ambos. Carmen está presente, tendo finalmente encontrado coragem para enfrentar Eduardo e pedir perdão por suas escolhas do passado. A conversa entre eles foi difícil, mas necessária, e embora o perdão total possa levar tempo, eles chegaram a um entendimento. Pelo bem de Isadora e pelo futuro que querem construir, ambos estão dispostos a deixar o passado no passado. Mas, tarde naquela noite, quando os convidados finalmente partem e a mansão volta ao silêncio, Eduardo e Isadora se encontram na varanda de seu quarto, agora quarto deles, olhando para as estrelas. Tem certeza de que não vai se arrepender? Eduardo pergunta, brincando com o anel de noivado em seu dedo. De escolher uma vida de aventura, paixão e amor verdadeiro, em vez de segurança entediante? Nunca, Isadora responde, se aconchegando em seus braços. Mesmo quando eu for impossível e controlador. Especialmente então, alguém precisa te manter na linha. Eduardo ri, o som ecoando na noite silenciosa. É um som de pura felicidade, livre das sombras que o assombraram por tanto tempo. Eu costumava pensar que o amor era uma fraqueza, rediz, que amar alguém significava dar-lhes o poder de te destruir. E agora? Agora sei que o amor é a única força que pode realmente nos construir. E você me reconstruiu, Isadora. Me fez me lembrar de quem eu era antes que a dor me definisse. Nós nos reconstruímos, ela corrige. Juntos. Juntos. E concorda, beijando o topo de sua cabeça. Eles ficam assim por muito tempo. Duas pessoas, que encontraram amor nas circunstâncias mais improváveis, que escolheram construir um futuro sobre as ruínas de um passado doloroso. É um amor que foi testado pelo fogo e emergiu mais forte. Um amor que prova que às vezes as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados. E enquanto as estrelas brilham acima dos vinhedos da Serra Gaúcha, Eduardo Montenegro e Isadora Silva Medeiros começam a escrever o primeiro capítulo de sua nova vida juntos. Uma vida baseada em escolha, não destino. Em amor, não vingança. Em esperança, não medo. O passado finalmente foi posto para descansar. O futuro, com todas suas possibilidades infinitas, está apenas começando.